Vamos cantar Maranata. Salvação e a ti me render.
confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado pela tua graça. Obrigado pela salvação, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos nada, meu Pai, mas o Senhor veio até nós, meu Pai. Muito obrigado por esse amor. Quero pedir pela vida do Noboru, que o Senhor possa estar usando a vida dele para falar aos nossos corações, Deus. Que possamos viver uma vida de fidelidade a Ti, meu Pai, uma vida de piedade, uma vida de honra e glória a Ti, Senhor. Louvado seja Teu nome, meu Pai. E nós cantamos e reafirmamos a Ti, Senhor. Maranata, Deus. Em nome de Jesus, amém. Bom dia.
Como é bom poder louvar o Senhor logo cedo, não só através de cânticos, mas também em oração, reconhecendo sempre que Ele é o nosso Deus, o único Deus, aquele que sustenta, que cuida, que providencia, né? Cada coisa, cada detalhe na nossa vida. Temos estudado, né, já algumas capelas a respeito dos 7 sinais em João. E é interessante vermos como o discípulo amado, né, compôs este livro, este evangelho. E antes de mais nada, é importante até irmos lá em João, capítulo 20, verso 31. Ao estudarmos os 7 sinais, é importante lembrarmos deste versículo. João 20, 31. Estes 7 sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Não é à toa que João escolheu estes 7 milagres, né? Esses 7 sinais que, com certeza, falam ao nosso coração, tem falado ao longo de tantos anos, né? E eu espero que nesta manhã fale ao nosso coração também. É um texto longo, tá? Abram lá no capítulo de João, capítulo 5 do Evangelho de João, versos 1 a 18. Gostaria que os irmãos acompanhassem, tá? Então a gente vai ler todo este trecho. Passadas estas coisas, né? Que coisas? Acho que antecederam, né? Então a gente vê algumas questões que aconteceram, né? Ele teve o milagre lá em Caná, foi para Samaria. Aí teve a cura do filho de oficial, lá na Galiléia. Então, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Então, de lá da Galiléia, ele foi para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. O verso 4 é interessante porque está em colchetes, talvez na sua Bíblia esteja em colchetes, tá? A gente vai explicar isso. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo que havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda.
Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Lembra do verso 31 do capítulo 20? Estes foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Sabemos que Cristo é Deus. Nós sabemos todas essas coisas. Mas os que estavam lá, com certeza, não sabiam disso. Algumas considerações que precisamos tratar aqui, vendo essa questão do contexto, tá? O local era um tanque próximo, o texto diz, a porta das ovelhas. E Betesda significa casa de misericórdia. É interessante que era um local onde as pessoas, os doentes estavam lá. O texto diz, enfermos, multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Jesus sabia o que ia encontrar lá. Jesus sabia que lá tinha um grande número de pessoas que estavam procurando a cura. E era um local que, por tradição, curava as pessoas. Era um local, essa porta das ovelhas, era um local próximo ao templo. Dizem que era o local onde entrava com as ovelhas, com os sacrifícios. E esse tanque de Betesda não era um tanquezinho pequeno, tá? Não era igual o tanque lá das carpas. Era um tanque maior. Dizem que pela localização e a montagem que fizeram, era um tanque grande que possuía, eles dizem aqui, 5 pavilhões. No meio tinha uma divisória, e parece que eram 2 tanques na realidade lá, onde uma água recebia uma água melhor tratada e depois ia para outro local, onde ficavam essa multidão de enfermos. Então era um tanque grande. Imagine só, uma multidão de pessoas. E Jesus sabia o que ia encontrar naquele local. Tem um parêntese, na realidade, colchete na sua Bíblia, do verso 4. Esse é um acréscimo, tá, que fizeram ao texto bíblico, porque se você for ver no Novo Testamento grego, não existe o verso 4. Tá? Ele pula do verso 3 para o verso 5. Por que isso? Provavelmente este verso 4 era uma nota de rodapé, tá, das cópias que existiam depois de João, ou que circulava nas igrejas. E posteriormente foi acrescentado, tiraram lá, ou talvez economia de papel, de material, eles colocaram já lá em cima no texto. E hoje nós temos essa composição que inclui justamente esse verso 4.
tá? Mas em vários manuscritos, né? E a gente vai ler em alguns comentários, né, os melhores manuscritos. Quando a gente lê melhores manuscritos, a gente deve até mesmo estar atento a isso, porque não quer dizer que sejam os manuscritos mais antigos, mas sim um manuscrito de uma determinada região. Tá? Um dos meus professores, né, o Carlos Oswaldo, falava que a região bizantina, onde hoje é a Turquia, tá? Os manuscritos daquela região, muitos estudiosos dizem que são os melhores manuscritos. Então, provavelmente, tá, não tinha esse verso 4 nesses manuscritos, tá? Mas isso aqui não é um problema, tá? Até porque a gente sabe que João não cria nisso, né? De que havia um anjo que entrava, agitava as águas lá, tal, e a pessoa era curada. Isso era crendice, tá? Era algo que corria lá naquela região, e muitas vezes fomentavam isso para que as pessoas ficassem lá e até tivesse um mercado, vamos dizer assim, né, para ter mais e mais pessoas naquele lugar. Tá? Então, com certeza, isso não acontecia. Ok? É interessante vermos que João, ele coloca o tempo que este homem estava enfermo. 38 anos. 38 anos é uma vida inteira. Uma vida inteira enferma. Uma vida inteira sem poder trabalhar. Não quer dizer que ele passou esses 38 anos direto lá nesse tanque. Mas foi bastante tempo. E ele procurava ter essa cura. Talvez o último lugar que ele estava seja esse tanque. Nos demais anos ele estava buscando essa cura em outros lugares, talvez. O fato é que esse homem também havia sido abandonado. Pelo menos é o que mostra o texto, porque não havia ninguém que o ajudasse a descer até o tanque quando a água era agitada. Ele estava só. Estava só. – 38 anos. Uma vida já que ele deveria estar trabalhando e produzindo, mas não. Nós não sabemos com qual idade ele ficou paralítico. Eu não sei se tem relação com o verso 14. O verso 14 diz assim: olha que já estás curado, não peques mais, para que te suceda coisa pior. Será que tem relação com isso? Alguns dizem que sim, que ele pode ter aprontado alguma tal e deu no que deu. Pode ser, mas não tem como nós afirmarmos que seja por conta de pecado. Mas o fato é que João quer mostrar, é que esse homem, ele estava doente há muito, muito tempo, e que provavelmente ele estava buscando essa cura já há bastante tempo. E o recurso que ele estava, talvez o último recurso, era justamente nesse tanque de Betesda. Porque ele ouvira falar que quando a água era agitada, quem entrasse primeiro ia ser curado. É interessante que esse tempo todo, né, é o tempo de uma vida adulta. Se a pessoa nasce, passa
até os 38 anos, na cultura judaica, vamos dizer assim, ele já é um adulto, um homem formado, constituindo família, né, e outras coisas mais. Então, praticamente a vida toda deste homem estava ao relento. Então, é algo que nós precisamos lembrar, né, ao lermos esse texto. Não era uma pessoa, não era um enfermo qualquer, não era uma doença qualquer. O sofrimento deste homem era tanto, né, o desespero dele era tanto que estava num local com tantos outros doentes também. Aí uma situação bem difícil. E Jesus sabia que esse homem estava lá. Por quê? Os comentaristas dizem que era um homem conhecido. Porque ao ser indagado, levando o leito, carregando o leito após ser curado, as pessoas o reconhecem. Então era uma pessoa conhecida. As pessoas já sabiam quem ele era. E as pessoas sabiam o quanto tempo que ele estava enfermo também. Não foi uma cura qualquer. Não foi uma cura qualquer. O verso 6 diz: Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Ao lermos as curas que Jesus realizou, boa parte delas, os enfermos eram levados até Jesus. Jesus não ia atrás. Os enfermos eram levados até Jesus. Nesse caso, Jesus foi até o enfermo. Na realidade, não só até o enfermo, mas ele foi até um local onde havia muitos enfermos, muita gente. Uma muvuca, né? Não havia distanciamento social, as pessoas estavam lá todas aglomeradas, né? Eu fiquei imaginando como que era essa cena, uma aglomeração, pessoas tentando ficar próximas lá ao tanque, observando a agitação da água e tantas outras coisas, e Jesus chega a este local. E reparem que havia uma festa dos judeus, verso 1 do capítulo 5 diz, ou seja, Jerusalém estava cheia de gente, e com certeza, alguns deixavam os enfermos nesse tanque, esperando que um milagre acontecesse lá. Esse ano não vai ter o Círio, né? Dizem, né? Aquela procissão toda, vai ser o Círio virtual. Alguns não conhecem, né, o que é o Círio, mas Belém fica com muita gente. Agora imagine naquele período em Jerusalém, com pessoas vindo de tantas regiões para uma festa. O quanto que esse tanque de Betesda não tinha de pessoas. Jesus foi até lá porque sabia que tinha muita gente e sabia que iria realizar esse milagre. E sabia que esse homem estava doente há muito tempo. Cristo sabe muito bem da nossa condição. Nós podemos ver isso aqui. Porque Cristo conhece o nosso coração. Lá em Jeremias 17 diz, né, que Deus sonda, só Ele é capaz de sondar o nosso coração e conhecer profundamente. Salmo 139 diz também a esse respeito. E é interessante a pergunta de Jesus, né? Queres ser curado? Parece que é lógico, né? Por que ele faz essa pergunta?
Mas o homem não responde: sim, eu quero. O homem responde assim: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Essa resposta dele mostra que ele queria ser curado, mas pelo meio, vamos dizer, dessa crendice. Até porque ele não sabia quem estava falando com ele, que era Jesus. Às vezes, meus irmãos, agimos também como esse paralítico. Não sabemos que Jesus está falando ao nosso coração. Às vezes, estamos assim tão envolvidos ou vendo tantas outras coisas que não vemos quem está falando conosco. E não prestamos atenção até mesmo no que Ele está falando ou no que Ele está perguntando a nós. E a gente quer ver a agitação da água para a gente poder entrar nessa água e ser curado. Nós não prestamos atenção no que Ele está falando conosco. Esse homem respondeu de uma forma até murmuradora, porque diz que não tem ninguém que ponha ele no tanque quando a água é agitada. Porque quando é agitada, outra pessoa vai lá, desce e entra no tanque. Mas Jesus sabia muito bem o coração desse homem. E ele diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. E esse homem andou. Pegou o leito e foi. Foi curado, tomou o leito e andou. Não sei o que aconteceu, né? Se ele sentiu mesmo as pernas, tá circulando sangue e tal, ou a gente não sabe bem como que era a condição do homem. Mas o verso 9 diz: imediatamente o homem se viu curado. De repente ele se viu curado. Ele percebeu que havia sido curado. Percebem a graça e misericórdia de Cristo aqui? Mesmo o homem não respondendo daquela forma: sim, eu quero ser curado, mas Cristo o curou. Isso me faz lembrar de João 3,16. É o verso conhecido. A compaixão de Deus por nós, que deu o seu Filho. E esse Filho veio para cumprir com um propósito. E Ele estava cumprindo com esse propósito aqui. Mesmo com uma resposta até certo ponto difícil do homem, mas Cristo o curou. E eu vejo que isso acontece conosco também. Nós somos tão cabeça dura, que às vezes a gente responde para Deus de uma forma, mas mesmo assim Ele nos abençoa. Porque Deus é o Deus de graça e misericórdia. Mesmo nós não merecendo, Ele nos dá. E mesmo sabendo que a gente merece algo pior, Ele segura. É interessante vermos isso.
Agora, algo que mostra muito bem até a condição do homem, ou a nossa condição, né? Esse homem não agradeceu. Não agradeceu. Pelo menos é o que mostra no texto. Irmãos, quantas vezes nós também esquecemos de agradecer a Deus? Você já fez isso hoje de manhã? A primeira coisa ao acordar, o que você faz? Será que nós de fato agradecemos a Deus logo cedo? Senhor, obrigado por este sol. Senhor, obrigado pelo ar que respiro, pelo café com ovo e cuscuz. Será que nós agradecemos a Deus pelas pequenas coisas? Temos essa gratidão a Ele? E é interessante vermos em outros milagres também, por exemplo, dos leprosos, né? Quem é que, dos 10 leprosos, um apenas voltou para agradecer? E nem judeu era. Meus irmãos, nós somos assim também, com um coração cheio de ingratidão, murmurador. Eu tenho isso, aquilo, tal, não sei o quê. Hoje vai ser difícil. Aquele professor tal. Tem muita coisa para ler. Já acorda assim. Ou às vezes acorda, né, como aquele personagem. Ó céus, ó vida. A gente pode dizer que não houve gratidão nesse homem também, porque quando ele soube que foi Jesus que o curou, ele dedurou lá para os religiosos. Falou, foi Jesus que curou. E como nós fazemos isso? Não agradecemos a Deus. Meus irmãos, é um desafio muito grande. Algumas questões que precisamos, né, aprender aqui. Cristo conhecia e sabia quem era esse homem, ele conhecia esse paralítico, sabia da doença dele, sabia o que esse homem precisava da cura. Mas infelizmente esse homem, pelo que o texto mostra, eu acho que não teve o coração curado. Porque não houve gratidão. E às vezes nós agimos assim, infelizmente. Pela falta de gratidão no nosso coração, Deus não pode realizar a obra dele completa. Precisamos ter gratidão no nosso coração. E em termos de ministério, o que talvez nós podemos aprender aqui? Todos nós estamos, né, nesse processo de construção. Eu vi aqui algumas questões interessantes. Jesus foi a um lugar onde havia muita gente doente. Os doentes, em outros milagres, iam até ele, mas Jesus foi até os doentes. E às vezes nós precisamos sair da nossa zona de conforto e irmos até essas pessoas que precisam ouvir do Evangelho. E arriscar.
Porque Jesus sabia que ele estava correndo risco já. Porque ele sabia que logo depois da cura, aquele homem iria lá para o templo. E Jesus foi até o templo também, encontrar com aquele homem. Porque sabia que aquele homem iria estar lá, para mostrar que havia sido curado. Ele correu riscos. E no ministério vamos correr riscos, sim. Talvez o risco que a maioria de vocês vai estar correndo vai ser agora, nessa viagem que vocês farão, no final de outubro e início de novembro. É um risco. Sim. Em meio a essa pandemia toda. Mas a gente vê que Cristo correu esse risco. Ele curou no sábado. O Deus que providenciou salvação a todos nós. Devemos agir como Cristo Jesus, seguir o exemplo de Cristo e fazer a vontade dele. Meus irmãos, tem muita coisa nesse texto, são 18 versículos. Se fôssemos estudar cada versículo, já é bastante tempo. Mas eu espero que hoje tenha valido a pena, né, ler esse texto, né, estudar junto e tirar lições preciosas para a nossa vida. Vamos orar. Senhor, cada dia tem sido um desafio enorme, Pai, para todos nós, de darmos um bom testemunho do Senhor, de demonstrarmos sempre gratidão ao Senhor. Precisamos, Pai, do Senhor a cada dia, porque somos falhos, pecadores, com um coração obstinado, insubmisso, que luta em fazer a Tua vontade. E nos ajude, Pai. Que nós não sejamos como esse paralítico que teve um coração ingrato,
mas possamos ter um coração grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Que prestemos atenção, ó Pai, e deixemos de fazer coisas que desagradem ao Senhor. Que sejamos de fato filhos obedientes ao Senhor, meu Deus. Fale ao nosso coração neste dia, que possamos, ó Deus, fazer a Tua vontade, que possamos estudar a Tua palavra, para que ela fale ao nosso coração, transforme o nosso coração, e sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus, Pai. Dirija-nos, ó Deus, e oramos, gratos por tudo que o Senhor tem feito, no nome de Jesus. Amém. Avisos? Não? Sim? Alaf. Bom dia, pessoal. Um aviso rápido. Copa Bangu, pessoal. Vai ser sábado, então prepare aí já o seu preparo físico aí, já esteja preparado para iniciar a Copa Bangu. Inscrições apenas R$2 e vamos enviar um link lá no grupo do IMPV para você fazer a sua inscrição. Então você aperta nesse link, vai colocar seu nome e a turma e você já está inscrito na Copa Bangu, beleza? Então isso, sábado, às 4 horas da tarde, a gente já vai estar dando início aí à Copa Bangu. Valeu, estamos liberados.